Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre, estamos aqui para mais um vídeo e um vídeo especial hoje. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com as futuras mamães que praticam ou pretendem praticar atividade física. Lembrando que nós estamos na semana do Dia das Mães, então minhas felicitações a todas as mães, essas guerreiras, que nos criam com tanto amor e carinho diante de tantas dificuldades. E minha lembrança também é a futura mamãe, e é com essa que eu quero conversar hoje. Aquela gestante que porventura praticava atividade física e agora está grávida, ou aquela que não praticava, era sedentária e agora engravidou, e o médico vira para ela e fala assim: seria interessante você fazer alguma atividade física. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: existe duas categorias de gestante. A gestante que era ativa, muitas vezes até em nível atlético, e a gestante que é sedentária e engravidou. Por que existem essas duas categorias? Porque nós temos que dividir as orientações aí quanto à prática de exercício físico. Porque quem era ativo já vinha com determinadas adaptações no organismo. E quem era sedentário não passou por adaptação nenhuma, Então os impactos do exercício são diferentes nessas duas. O que eu chamo a atenção de ambas é que, uma vez no estado de gestante, você tem que se preocupar com uma coisa exclusivamente: não causar sofrimento fetal. O que seria não causar sofrimento fetal? Evitar que o exercício seja um gatilho para diminuir a oxigenação do feto. E sim ser algo melhor, que é melhorar a oxigenação desse feto em desenvolvimento. E para isso o que vai depender é o volume e intensidade do exercício que você vai fazer. Então vamos primeiro entender uma adaptação fisiológica interessante. A nossa frequência cardíaca, durante o exercício físico, ela tende a aumentar proporcional à intensidade do esforço. E o marcador da intensidade do esforço que nós temos é a frequência cardíaca, um deles. Então veja, os aumentos iniciais da frequência cardíaca, quando você tem aumentos aí que vai da sua frequência cardíaca de repouso até aproximadamente na zona de 110 a 120 batimentos, para pessoas não treinadas, esse aumento se dá por diminuição do freio do coração, ou seja, diminuição do estímulo parasimpático. Isso vai causar simplesmente elevação da frequência cardíaca sem vasoconstricção em nenhuma região do corpo, acentuado. Para as pessoas treinadas, para a mãe que já vem praticando atividade física, esse limite de aumento é a partir de 140 batimentos aproximadamente, porque ela tem uma tolerância maior. Então até 140 batimentos para mulheres que eram treinadas e agora engravidaram, e você consegue ali ainda manter um fluxo sanguíneo das diferentes regiões do corpo com aumento dessa frequência cardíaca sem causar vasoconstricção central na região aí de intestino, região esplânica, estômago e útero, ok? Então essa é a primeira informação que a gente tem que ter. A partir de intensidades acima dessas que eu falei, 120 para não treinadas e 140 para treinadas, ocorre uma vasoconstricção na região central. Ou seja, a região central, região de abdômen, intestino, útero, vai ter uma vasoconstricção e o sangue será desviado para a musculatura ativa. É aí que é o problema. Então veja, se você não treinada, está gestante, pratica exercício físico e eleva a sua frequência cardíaca acima dos 120 batimentos, você corre o risco, lógico que tem as individualidades, mas você corre o risco de causar sofrimento fetal. Então até 120 batimentos seria uma boa indicação para a gestante fazer o seu exercício físico. Para aquela gestante que já é treinada, normalmente a gente aconselha que pode chegar até 140, porque ela já teve adaptações que permitem isso antes da gestação. Acima de 140, ela vai ter vasoconstricção central por aumento do estímulo simpático e, consequentemente, ela vai ter o desvio cardiovascular, ou seja, o desvio do sangue para a musculatura ativa e poderá causar sofrimento fetal. Então, o primeiro conselho que eu dou para as gestantes: se você era treinada, você faça exercício físico controlando sua frequência cardíaca, sugestão não ultrapassar 140. Se você é sedentária e vai iniciar um programa de exercício físico, a minha sugestão é que você faça esse exercício não ultrapassando 120 batimentos, ok? Daí, o trabalho intermitente para gestante é interessante. Por quê? Porque o intermitente você tem elevação de frequência e diminuição de frequência, elevação e diminuição. Então isso pode causar adaptações bem interessantes. Outra pergunta que sempre surge:
Posso fazer musculação? Não só pode, como deve. Mas naquele conceito de musculação mais amplo que a gente tem conversado nos vídeos. Ou seja, aquela aplicação mais clínica. Não é a musculação para você se tornar preocupada com a estética. Agora não é esse momento. A sua preocupação agora não é com a sua estética. A sua preocupação agora é com o desenvolvimento fetal e você tem uma boa gestação. Então, a musculação vai te ajudar em que sentido? Agora, vai te ajudar a, primeiro, melhorar o ciclo a longa e curta, porque a gestante pode ter muito encurtamento muscular. Te dá mais estabilidade articular, já que a gestante libera um hormônio chamado relaxina e ele atua nos ligamentos, deixando os ligamentos mais frouxos. Então, uma musculatura mais fortalecida irá auxiliar esses ligamentos, fazendo com que você tenha mais estabilidade articular, porque você vai ter mudança do seu centro de gravidade, e isso pode causar desequilíbrios. O exercício de força, o exercício resistido irá te proporcionar também uma melhora, ou pelo menos uma estabilidade do seu equilíbrio com essa mudança do centro de gravidade, ok? Irá tirar as suas dores das costas, muito comum nas gestantes, a barriga vai crescendo e com isso vai tendo sobrecarga lombar. Então, o exercício bem aplicado poderá promover isso. Ok? Então, musculação é possível ser feito? É, mas procura um profissional especializado, procura um profissional de educação física com experiência na área de gestante, para que ele possa te orientar com relação a posições, né? Intensidade do esforço, todo o controle. Mas é possível sim, tá? Você fazer musculação. Lembrando que na gestação não é hora de preocupar com a evolução de treinamento, né? O objetivo é outro, é te dar qualidade de vida, te dar conforto para essa mudança de corpo que você terá e também evitar o sofrimento fetal, isso é fundamental. Atividades aeróbias muito bem aconselhadas, são fundamentais para aquelas gestantes que têm problema com retenção hídrica. Às vezes os membros inferiores ficam muito demasiados, né? Retém muito líquido no corpo de uma maneira geral. Atividades aquáticas eu acho muito interessante, porque você tem ali toda uma adaptação na água, toda uma influência do empuxo que irá promover um massageamento nesses membros inferiores, ajudando no retorno venoso, né? Atividades com elevação de membros, então realmente também é muito importante. Ou seja, a gestante ela pode fazer qualquer atividade. Lógico que a gente sempre aconselha evitar atividades de alto impacto. Não vou colocar uma gestante para jogar uma partida de handball, por exemplo, né? Apesar de que aí você fala, fulano era atleta, foi descobrir e jogava. Sim, mas depois que descobriu deve parar, porque aí você tem o risco de choques mecânicos, isso não é a hora. Atividades grandes, impactos, né, de saltos, também não tem a menor necessidade, ok? Ou seja, pode-se fazer tudo, desde que bem orientado. Esse é o que eu gostaria de deixar aqui, essa mensagem na Semana dos Dias das Mães para as futuras mamães, né? Então, pratique exercício físico, lembrando, um ponto importante, precisa da liberação médica, porque o seu médico irá saber o estado gestacional que você está. Existem algumas situações em que a atividade física ela é contraindicada, tá? Porque a mulher tem risco de aborto, tem risco de perder a criança. Um exemplo mais clássico, descolamento de placenta, né? Então, algumas situações realmente é contraindicada, a mulher precisa de repouso. Mas na maioria das vezes, a gestante pode fazer atividade física. Eu, particularmente, já tive gestante sob a minha orientação, que fez atividade física até o 9º mês de gestação. Praticamente saiu da clínica que eu trabalhava para a mesa de parto. E um dado fundamental é que isso está comprovado cientificamente. As gestantes praticantes de atividade física bem orientada têm uma recuperação pós-parto muito melhor e mais rápido ela voltará às suas atividades do dia a dia, ok? Então, para finalizar, evite o sofrimento fetal, prestando atenção na intensidade, não treinadas até 120 batimentos, treinadas até 140 batimentos, a intensidade aí que eu aconselharia. Faça musculação bem orientada, evitando aí, obviamente, cargas excessivas. Não é a hora de pensar na estética, mas é a hora de pensar no seu conforto, no seu fortalecimento, para que você tenha uma gestação aí com o mínimo de desconforto devido às alterações que vão ocorrer no seu corpo. E sem prejuízo na oxigenação do feto. Faça atividades aeróbias, ficando atento também a essa intensidade do esforço, né? E caso
você tem algum problema articular, algum desconforto, ou até mesmo uma retenção hídrica mais acentuada, acredito que atividades aquáticas são muito bem-vindas, ok? Esse é meu conselho, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aí no canal, dá o likezinho, porque isso ajuda a gente a desenvolver o canal. E só para não esquecer, aquele conselho de sempre. Exercise is medicine, exercício é remédio, mas a diferença do remédio e o veneno é a dose. Até o próximo vídeo e um feliz Dia das Mães para todos.